Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e este vídeo tratará sobre um tema muito importante para o manejo da irrigação, que é estação meteorológica. Você sabe o que é uma estação meteorológica e para que serve? Bem, antes já de falar sobre estação meteorológica, vale lembrar que o manejo da irrigação, ele considera a quantidade de água a ser aplicada no solo, a quantidade ideal. E essa quantidade de água a ser adicionada no solo depende da evapotranspiração de referência. O que isso tem a ver? A estação meteorológica, ela faz medida dos dados climáticos, dos dados do clima, como temperatura, umidade, velocidade do vento e radiação solar, e esses dados são utilizados para estimar a evapotranspiração da cultura de referência, que é a grama. Então, nós quantificamos a evapotranspiração de referência, multiplicamos pelo Kc, que é o coeficiente da cultura, e assim descobrimos qual que é a quantidade de água que foi evapotranspirada pela cultura de interesse, seja soja, milho, cana, algodão, hortaliças, enfim. Então, a estação meteorológica, ela é muito utilizada para a estimativa da evapotranspiração de referência. Então, sendo muito importante para o manejo da irrigação. E é importante destacar que a estação meteorológica, ela tem uma representatividade consideravelmente grande para uma área. Diferente de um sensor de umidade do solo que eu posso utilizar para o manejo da irrigação, em que ele vai fazer uma medida pontual no solo, a estação meteorológica, ela representa bem uma área grande, uma lavoura. Então ela é muito utilizada e indicada para o manejo da irrigação via clima. Então, sabe-se que os fatores que determinam a evapotranspiração são parâmetros do tempo que fornecem energia para vaporização, né, e remoção do vapor d'água da superfície evaporante. Então, essa superfície evaporante, ela pode ser o solo ou, no caso, as folhas. Então, o solo perde água para a atmosfera e as folhas perdem água para a atmosfera. A perda de água para o solo para a atmosfera, evaporação das plantas, das folhas das plantas para a atmosfera, transpiração. Evaporação mais transpiração é igual evapotranspiração. Então, os fatores radiação solar, temperatura do ar, umidade do ar e velocidade do vento interferem na evaporação e na transpiração, ou seja, na remoção desse vapor dessas superfícies. Então é preciso uma energia para vaporizar esse líquido e também é preciso de uma remoção. Então, pensando assim, na folha de uma determinada cultura, é a radiação solar e a temperatura que vai causar a vaporização, ou seja, passar do estado líquido para o estado gasoso. Porém, essa umidade, no caso, essa água no estado de vapor, para ela ir para o ar atmosférico, é preciso que haja espaço no ar atmosférico. Então, o ar não pode estar com 100% da umidade relativa. Então, depende também da umidade. Então, depende da radiação e temperatura para vaporização. Depende também da umidade do ar. Se o ar estiver saturado, ou seja, a umidade seja 100%, então não vai haver essa transpiração e evaporação, ou seja, evapotranspiração. E a velocidade do vento, ela é muito importante porque logo próximo da folha, a camada de ar atmosférico próximo da folha estará saturada. Então é o vento que retira a camada saturada e aloca uma camada de ar com umidade inferior. Então, se houver bastante vento, então a velocidade do vento for elevada, vai haver muitas trocas. Então, vai haver a remoção do vapor d'água da superfície evaporante. Então, por isso que esses quatro fatores são importantes e devem ser medidos pela estação meteorológica. Então, a radiação solar está envolvida com a quantidade de energia para vaporizar a água, varia ao longo do ano e com a localidade. Então, nós temos aí as estações primavera, verão, outono e inverno. Então, essas estações
possuem radiação solar média bem diferentes uma da outra. Por exemplo, no inverno tem muito menos radiação solar do que no verão. A latitude também interfere muito. Então, latitudes mais elevadas próximos do Ártico, então dos círculos polares, tem uma menor radiação solar do que próximo à linha do Equador. A turbidez da atmosfera, que pode estar relacionado aí com a poluição, também interfere. O piranômetro é então um instrumento utilizado para mensuração da radiação solar. A temperatura do ar, então, ela está relacionada com o calor sensível do ar circundante à planta, ou seja, as folhas. Então, a temperatura transfere energia para as plantas e influencia na taxa de evapotranspiração. Então, a temperatura ela tem uma relação física e biológica também no processo de transpiração. E, claro, de evaporação de água no solo, que é um processo físico que também depende da temperatura. O termômetro é um instrumento utilizado, então ele está aqui alocado, o termômetro. A umidade do ar, então ela também é importante, porque o ar ele tem uma capacidade máxima de retenção de vapor d'água. Então, o ar ele possui um limite máximo de armazenamento. Então, quando ele está 100% de umidade, então não há evapotranspiração. Então, se você fizer uma medida com um higrômetro do ar e ele estiver a 100% de umidade, então neste momento não tem evapotranspiração. A baixa umidade do ar promove um aumento no poder de secagem da atmosfera. Então, pensa assim, imagina uma roupa que você lavou, colocou no varal. Se a umidade estiver baixa, vai haver uma secagem muito mais rápida e eficiente do que se a umidade estiver a 80%, 90%, 100%. No caso de 100, nem vai ocorrer a secagem. Em regiões úmidas, mesmo com a alta radiação que pode ser medida, a radiação solar, a alta umidade, se tiver alta radiação, porém alta umidade, será limitado à evapotranspiração. Então, como eu expliquei. Na verdade, não é que vai parar de haver trocas de vapor d'água entre as folhas e entre o ar atmosférico. É que quando a umidade está a 100%, a mesma taxa de saída de água é a mesma taxa de entrada entre a folha e o ar atmosférico. Então, podemos considerar, se a entrada e a saída é igual, podemos considerar que não há, então, transpiração. E do solo também ocorre da mesma forma. A taxa de saída de água do solo e a taxa de entrada de água no solo a 100% da umidade relativa é igual. Então não há evaporação. O higrômetro, como mencionei, ele é utilizado para mensurar a umidade do ar. Então, geralmente, ele é instalado juntamente com o termômetro. A velocidade do vento, então, ela remove o vapor sobre a superfície de evaporação. Então, como eu mencionei, em torno da folha vai haver uma saturação da camada. Então, é necessário que ocorra ventos. Então, quanto maior a velocidade do vento, maior vai ser a quantidade dessa massa removida, dessa massa saturada. E vai dar lugar para uma massa que não está saturada. Então, essa massa com menor umidade vai promover maior evaporação ou transpiração. Vai depender da superfície. Se não houver vento sobre a superfície, ficará gradualmente saturado, com vapor d'água e a taxa de evapotranspiração reduzirá. Então, próximo da folha existe um gradiente de saturação. Então, bem próximo da folha, a saturação vai ocorrer. E quanto mais se distancia da folha, vai reduzindo essa umidade dessa camada que circula a folha. Quando ocorre o vento, então essa massa de ar sai e dá entrada para uma outra massa de ar com outra umidade. A velocidade do vento ela vai interferir mais, ela vai ser mais significativa quando houver umidade menor. Então lembra que a umidade é 100%, não tem evapotranspiração? Então mesmo que haja bastante vento com a umidade elevada, não vai interferir tanto. Agora, se a umidade relativa do ar for baixa e houver bastante vento, vai interferir muito. Então o vento ele é muito significativo para umidades menores. O anemômetro é um instrumento utilizado. Então aqui mede a velocidade do vento e aqui essa pá mede a direção do vento.
mas para a evapotranspiração é preciso apenas a velocidade do vento. Então, esses dados de temperatura, umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento são importantes para estimar a evapotranspiração de referência. E a evapotranspiração de referência ela é calculada principalmente pelo método de Pina-Montiff, da FAO. Então, este é um método padrão que utiliza essa equação. Então, vai ter um vídeo que eu vou explicar como que utiliza essa equação com dados reais de estação meteorológica. Essa foi a referência utilizada. Então é isso, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dê uma curtida e não se esqueça de se inscrever também no canal para que você acompanhe todos os vídeos. Então, bom estudo e até a próxima!